galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Danilo Costa e é um enorme prazer ter todos vocês por aqui. Sou profissional de educação física e hoje nós vamos continuar falando sobre emagrecimento. No último conteúdo, nós falamos um pouco sobre a história do emagrecimento, como funcionou o nosso processo adaptativo, o nosso processo evolucional em relação ao metabolismo, em relação ao nível de atividade física, todas essas coisas que culminam para um processo de obesidade e um processo de acúmulo de gordura, menos atividade física. Enfim, galera, hoje nós continuaremos abordando um assunto sobre emagrecimento. No último vídeo nós terminamos falando um pouco sobre o metabolismo, como que funciona o metabolismo associado a algum tipo de atividade física, algum tipo de alimentação. E hoje eu quero falar um pouco sobre o metabolismo, sim, né? Ele vai estar sempre presente aqui no assunto quando ele for emagrecimento, mas eu quero também trazer um pouco hoje sobre as perspectivas da dieta empregada nesse processo de emagrecimento. Eu trago logo para vocês aqui um dado nos Estados Unidos na década de 60 e 70, onde 10% da população era obesa, 14% das mulheres faziam dieta e 7% dos homens faziam dieta. Na década de 90, esse número subiu para 14% de obesos. Esse número ainda fica maior em 2010, onde 36% da população já se encontra em obesidade, sendo esses 57% das mulheres fazendo dieta e 40% dos homens fazendo dieta. Então, será que só fazer dieta funciona? Porque desde a década de 70 até 2010, a dieta foi presente nos Estados Unidos. Então eu também trago um dado do Brasil, que de 2006 a 2018 foi analisado que o nível de atividade física aumentou, o consumo de açúcares e de refrigerante diminuiu, porém o número de obesos só aumentou. Então, assim, praticamos mais atividade física, ingerimos menos calorias, menos açúcares e mesmo assim a obesidade tem aumentado. Então, nós falamos que o metabolismo ele age diretamente com o tipo de atividade física e o tipo de hábitos alimentares que nós temos. E ele atua de maneira ativa, seja ele para nos preservar ou para fazer uma atuação nos níveis de reservas energéticas de maneira positiva. Então, no primeiro vídeo nós trazemos a seguinte, que em pessoas de metabolismo preguiçoso, onde esse metabolismo é bem baixo, essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas possuem uma dificuldade maior quando o assunto é emagrecer. Então, acerca de todas as dificuldades que nós encontramos para emagrecer, seja ela quando nós usamos só exercício físico, quando nós usamos só a dieta ou quando nós fazemos a combinação de ambas. O que é muito presente é que algumas dietas que as pessoas têm tido como dietas milagrosas, dietas de baixo consumo de calorias, o próprio jejum, não existem estudos que comprovam que de fato elas vão funcionar da maneira como que as pessoas pensam ou esperam desses métodos de dieta. Os estudos nos trazem que dietas de baixas calorias elas não são duradouras e elas podem sim modificar o nosso traço genético. Podem acontecer com mulheres grávidas. Os estudos apresentam, então nós temos duas perspectivas em relação a esse fator. Mulheres que são expostas a baixa ingestão de calorias no fim da gestação, os bebês, eles possuem baixo peso ao nascerem. As mulheres que são expostas ao início da gravidez a uma baixa ingestão de calorias, ao nascer, os bebês eles possuem peso normal, porém no seu desenvolvimento eles possuem altas taxas de obesidade. E não para por aí, porque existem consequências ainda piores quando esses estudos eles são levados por mais tempo. E eles nos trazem que é muito comum ter casos de esquizofrenia, ter casos de doenças cardíacas, casos de doenças de diabetes tipo 2, aumento do número de câncer e etc. Nos submeter em dietas com baixa ingestão de calorias nem sempre pode ser a melhor opção. O próprio caso do jejum, ele não se mostra uma alternativa 100% quando o assunto é emagrecimento, visto que quando as pessoas são submetidas ao jejum, é muito comum observarmos que pessoas que possuem o metabolismo gastador têm uma pequena redução no seu metabolismo quando essas pessoas ficam em jejum.
Mas quando essas pessoas voltam a comer de maneira adequada, esse metabolismo sobe novamente. Porém, as pessoas que possuem metabolismo preguiçoso, ao serem submetidas ao jejum, o seu metabolismo cai ainda mais, e quando elas são submetidas a uma alimentação normal, a tendência é esse metabolismo não subir, continuar baixo, fazendo assim essa pessoa enfrentar ainda mais dificuldade no emagrecimento. E o grande problema com essas dietas é a questão da não adesão. Então essas oscilações podem trazer problemas relacionados à saúde e até mesmo à mortalidade, aumentando assim casos de depressão, né, onde as pessoas elas tentam, buscam de tudo para emagrecer e acabam não conseguindo, fazendo com que esse processo de emagrecimento seja ainda mais doloroso. Corroborando com essas informações, eu também trago o exemplo daqueles programas que tinham antigamente de perda de peso, que as pessoas competiam umas com as outras para ver quem seria o vencedor, quem conseguiria perder mais peso. Que após o programa, e essas pessoas continuam sendo observadas, é que cerca de 6 anos depois, o IMC dessas pessoas eles voltam ao mesmo ou até maior do que era no início do programa, sendo que durante o programa o quociente respiratório dessas pessoas eles eram bem baixo. O quociente respiratório ele traz que quanto mais baixo ele for, mais utilização de gordura você tem. Então mais você está catabolizando essa gordura para gerar energia para o seu corpo. Só que após esses 6 anos, o quociente respiratório dessas pessoas eles voltaram aos níveis altos, próximo de 1. Então assim, essas pessoas sofreram agressões tão fortes que parece que seu metabolismo, como forma de se proteger, ele caiu novamente. E muitas pessoas que antes do programa, apesar da obesidade, eles não possuíam nenhum tipo de problema de saúde. Porém, após essa agressão, essas pessoas passaram a ter alguns problemas de saúde. Algumas pessoas passaram a ser pré-diabéticas, a terem resistência à insulina. Então, galera, assim, nós temos que entender de fato o que é necessário nós fazermos, seja na questão alimentar e na questão de exercício físico, para que nós consigamos ter um emagrecimento de forma saudável e de forma duradoura. Não adianta nós nos colocarmos em uma posição onde nós estamos sofrendo na questão alimentar e exercício físico, sendo que nós não vamos conseguir manter. E na grande maioria dos casos, a gente não vai conseguir ter o resultado que nós estamos esperando. O nosso organismo, ele sempre vai tentar se adaptar aos hábitos que nós estamos tendo. E o que isso acarreta, galera? Que essas pessoas mais ansiosas, com depressão, elas buscam consumir alimentos adocicados, processados, fast food, elas reduzem a ingestão de legumes, frutas, vegetais. Então você vê que a pessoa ela busca emagrecimento, ela se depara com uma realidade que ela nunca esperou encontrar, acaba ficando ansiosa, depressiva e acaba se autoanulando. Isso é uma coisa que infelizmente acontece, não é uma coisa atípica, é corriqueiro isso. E parece que essas frustrações, essa paranoia em relação ao emagrecimento são mais voltadas ao público feminino. Então, alguns estudos buscaram entender como que funciona quando você pega um grupo de mulheres mais focadas na alimentação e no exercício físico e um grupo de mulheres que elas são um pouco mais relaxadas quanto a esse assunto. É o seguinte, que as pessoas mais focadas com a dieta, com a seleção dos alimentos, com os exercícios físicos, elas têm um emagrecimento mais lento que as mulheres que são mais relaxadas. Parece que essa questão psicológica, ela também influencia diretamente no metabolismo. E essas frustrações acabam fazendo com que o nível de bulimia, insatisfação com a imagem corporal, alterações menstruais, tudo isso acaba ocorrendo com uma frequência muito grande. Então, será que o prazer em comer, ele estimula algo diferente em algumas pessoas e aquelas que não possuem prazer em comer, elas negativamente sofrem algo com isso? E teve um estudo que buscou entender essa questão. Então os pesquisadores eles fizeram uma pesquisa em alguns países,
sobre a relação. Você se considera comer saudável? Você considera o prazer na hora de comer? Então, alguns países como os Estados Unidos e os franceses foram os que mais se destacaram. Os Estados Unidos têm uma tradição de ter controle à gordura, controle ao sódio na alimentação, enquanto os franceses não. Os franceses relataram ter um prazer maior em comer do que os americanos. Ao ser perguntados se os franceses se consideravam ter uma alimentação saudável, eles afirmaram que sim. Em contrapartida, os americanos afirmaram que não. Apesar dos americanos, em relação à alimentação, eles fazerem uma seleção maior do que irão comer, eles se consideram não comer bem. E o que mais é intrigante é que na França o consumo de álcool é maior, porém os franceses morrem muito menos de doenças do coração. E a obesidade na França é muito menor que nos Estados Unidos. Então você vê, os franceses têm mais prazer em comer, se consideram ter uma alimentação mais saudável, os americanos têm mais seleção de ingredientes, não se consideram comer saudável, possuem mais obesidade, possuem mais mortes de problema de coração. Então é muito curioso, um país faz muita dieta, se preocupa muito com os alimentos e tem mais problemas com mortes vindas de problemas de coração do que um país que tem o prazer em comer, não tem muita seleção dos alimentos, possui um consumo de álcool muito maior e os problemas são menores. Galera, e para nós irmos fechando esse assunto da questão das dietas, das intervenções alimentares, as intervenções com baixo consumo calórico, elas também trazem problemas hormonais. É notável uma redução da testosterona, um aumento do cortisol, a pessoa começa a enfrentar problemas com a insulina. Ah, mas a insulina baixa não é boa? Depende. Nas intervenções com baixo consumo de calorias, nem sempre. Isso pode ser um sinal de má funcionamento do seu pâncreas. Então, assim, olha quanta coisa uma dieta restritiva pode implicar e, no final das contas, ela pode não entregar aquilo que você tanto espera, que é a questão do emagrecimento. O pior de tudo, galera, são aquelas pessoas que elas já não buscam mais pelas intervenções em dietas, exercícios físicos e optam pelas cirurgias bariátricas, as cirurgias que você coloca um balão e etc. O que os estudos trazem é que mesmo essas pessoas passando por essas cirurgias, é que o reganho, a manutenção, as percas posteriores são basicamente as mesmas de uma pessoa que não passou pela cirurgia. E o que ainda é pior, essas pessoas que passaram por essas intervenções cirúrgicas, elas não possuem ter um controle alimentar, elas praticam menos atividade física e possuem um nível de estresse e depressão maiores que uma pessoa que não passou por esse tipo de intervenção. Bem, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, ativar o sininho para que você não perca os próximos conteúdos. Eu quero muito te ajudar, quero fazer com que essa transformação, que essa mudança de hábito seja saudável e duradoura. Conte comigo. Um beijo e até a próxima.